Olá pessoal, tudo bem? Começamos aqui então mais uma edição do Sonora Viagem, este programa que é uma na trilha, né? Na trilha de todos os sons, entrevistando sempre personagens, personalidades, artistas, músicos, compositores, criadores, jornalistas, produtores, escritores, enfim, gente que faz o mundo da cultura, principalmente o mundo da nossa música, né? Tanto a música do Rio Grande do Sul como a música brasileira e que está seguindo a sua viagem pelo mundo afora. Hoje nós temos um convidado muito especial, como é sempre aqui no nosso programa, convidados sempre especiais que a gente busca trazer para contar histórias interessantes para vocês, né? Então hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Neto Fagundes, o Neto que é muito além do que músico, intérprete, se tornou também importante aí apresentador do programa Galpão Crioulo, substituindo o seu tio, né, Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes. E a gente vai, então, a música, né, e suas histórias, suas viagens e vivências, é o que nós vamos tentar, então, extrair um pouquinho hoje do Neto. Olá, Neto, tudo bem contigo? Saudação. Tudo bem? Tudo bem, Gilmar. Prazer também conversar contigo, saber que tu está aí no nosso litoral, mas ao mesmo tempo sempre conectado, né, com as parcerias, com os amigos. A tua arte também sempre foi essa, de conversar, de colher informações dos amigos, dos artistas. A gente se conhece há tanto tempo, né? Tivemos muitos momentos importantes aí também nos festivais de música e para mim um grande prazer estar conversando contigo. O Ernesto já tinha me dito que tinha batido um papo contigo aí. Fiquei muito feliz com o teu convite e que bom que a gente conseguiu achar um momento para bater esse papo aí. Estou muito feliz de estar conversando contigo. Maravilha, Neto. Vamos começar, então, sabendo um pouquinho do teu início ali, né? Eu sei que você, de certa forma, aconteceu, né, para o mundo da cultura, da música, através do canto alegretense, principalmente, que foi apresentada em 1981, na Tertúlia de Santa Maria, se não me engano, na segunda edição da Tertúlia de Santa Maria. Ali que surgiu o Neto Fagundes e também os outros Fagundes, né, os teus manos, né, principalmente o Ernesto, que era um pouquinho mais novo, o teu pai, o Bagre, né, para o universo dos festivais. Você morava em Santa Maria na época, estava vindo do Alegrete e não estava em Porto Alegre ainda, né? Nos conta um pouquinho disso. Não, ainda estava em Alegrete, né? Não morava em Santa Maria ainda, mas eu tenho junto, na mesma época, duas músicas que eu acho emblemáticas, assim, ó. No início do ano de 81, o canto alegretense, né? Então, ou seja, quer dizer, desculpa, o 81 é o ano do Escravo de Saladeiro, que foi para mim uma música muito marcante, foi o primeiro grande convite que eu recebi da dupla aí, Nico e Bagre, né, para cantar na Califórnia da Canção de Uruguaiana. O canto alegretense eu acho que é em maio de 82. Eu acho que era ali, no começo de 82, é que tem o canto alegretense na tertúlia, né? Então eu tenho essa ligação com o Escravo de Saladeiro muito forte, por quê? Porque eu cheguei na final daquele festival, cantando o Escravo de Saladeiro, e eu vi uma foto que saiu no jornal de Uruguaiana, em que eram os três cantores que tinham ganho as linhas da Califórnia. E eu estava no meio da dupla que talvez mais tenha me influenciado na música gaúcha, porque foi o Barbará, o vencedor da linha com o Desgarrados, e o César Passarinho venceu com Canto Livre a outra linha. Então eu tinha ganho a manifestação rio-grandense e aquela fotografia, ela ficou muito marcada no meu coração, assim, porque ali, quando a gente recebeu a premiação e o Desgarrados ganhou aquela Califórnia de 81, o Passarinho, César Passarinho, me deu um abraço e disse assim: cara, tu é muito corajoso, hein? Vocês foram corajosos de cantar uma música defendendo a história dos escravos aqui num festival gaúcho e tal. E aquilo ali me marcou muito. Por que ele estava me falando aquilo ali? Eu tinha recém-completado 18 anos, eu estava começando mesmo, assim, eu tinha começado a cantar desde criança na minha casa, mas participar de um festival, de competir ao lado de figuras consagradas, como Leopoldo Hacier, Marco Aurélio Vasconcelos, gente que eu ouvia desde da Califórnia de 75, que o meu pai já tinha me mostrado os discos da Califórnia e tal. Eu já tinha assim um carinho muito grande pelos festivais, mas principalmente pela voz do César Passarinho
cantando desde as primeiras Califórnias, e a partir daquela quinta Califórnia de 75, o trabalho do Mário Barbará, que ele tinha ganho com Roda Canto, uma parceria dele com o Rilo, e que era uma música assim, que eu achava incrível, assim, sensacional. E aí eu me vejo ao lado desses dois caras que eram para mim a referência da música nativista, né? Então, a partir dali, a gente parte para os festivais, a gente foi para a Tertúlia com o Canto Alegretense, a gente tinha o grupo Inhanduí, que era o pai, eu e o Ernesto. Gaitinha, violão e bombo, né? Que depois foi a inspiração do Origens também, que o Tio Nico escreveu para as três gerações, né? O velho, o moço, o guri, a gaita, o violão e o bombo legueiro, e também esse momento especial dos instrumentos, né? Da gente estar juntos e tal, e cantarmos. Então, nesse início aí, 81, 82, é que eu dou meu primeiro pontapé inicial aí nessa jogada de música nativista. E foi uma paixão durante muitos anos. Eu gostei muito de estar participando, e grandes amigos eu conquistei nessa trajetória dos festivais aí. Sim, você começa justamente no momento que é o auge dos festivais. Os festivais começaram ali em 71, né, na Califórnia, depois começam a surgir outros festivais. Quando você entra ali em 81, 82, é aquele momento que é uma certa explosão ali do nativismo, né? O pessoal, há um despertar na juventude, né? Em todo o Rio Grande do Sul, né? De começar a usar bombacha também, né? Redescobrir as vestimentas do nativismo, né? Tornar inclusive moda, né? Algumas coisas, e a gurizada, e o pessoal, e a juventude, eu me incluo nisso, né? Nós, na época, éramos jovens, começamos a acampar, né? E acampar aí atrás do movimento, né, com as nossas barracas nas cidades de lona, e viver aquele espírito, que era uma coisa meio que vinha lá de Woodstock ainda, que nós não pegamos, né, que é uma coisa mais dos roqueiros, né, de Woodstock, dos acampamentos, e que na verdade foi se tomar corpo, né, através do movimento nativista. E ali, nesse movimento nativista, conhecemos muita gente maravilhosa, né? Vocês, principalmente, autores, intérpretes, compositores, e que foram responsáveis por transformar, criar um novo modelo de cultura, de música, né? E aí surgem autores maravilhosos. Eu considero, por exemplo, Mário Barbará e Aparício Silva Rilo, assim, dois notáveis, né? Dois caras que deixaram uma obra incrível, né? Além desses caras que tu citaste, entre tantos, momento também a Porto Alegre, e aí tu te integra, né, com essa turma toda, que tinha o Borghetinho, o Sérgio Rojas, exato, né, Elton Saldanha. Os interioranos, né, Magrão? A gente está chegando, todo mundo meio buscando um espaço aqui no início dos anos 80, e eu me parcerei ali com o Renato, né, com o Borghetti, que tinha o pai dele já no 35, onde aconteciam as penhas, né? Então, eu estou chegando em Porto Alegre, nesse início dos anos 80, começa a ter aquela efervescência dos bares gaúchos, né? Tinha a pulperia sendo inaugurada, logo depois eu fui com o Borghetti para o Macanudo tocar, mas a gente tinha sempre um grande espaço, uma grande vitrine, que eram as penhas do CTG 35. Aí já uma coisa mais ligada àqueles artistas consagrados, né? Como Noel Guarani, como o Senair Maicá, como o Jaime Caetano Brown, o Luiz Carlos Borges, Telmo de Lima Freitas, ou seja, ali a gente encontrava aqueles grandes ídolos, e a gente, com menos idade, nem podia ficar tanto tempo, porque tinha que sair ali no horário que batia 10 horas, 11 horas, a gente tinha que ir embora. Mas como o doutor Rodi Pedro Borghetti, o Borghetão, era o patrão do 35, pai do Renato, a gente ficava um pouquinho mais para assistir o Zé Cláudio, na época, uma estrela da música gaúcha, tocando na churrascaria do 35, que era o palco mais importante, assim, o Zé estava tocando e a gente gostava muito de ouvir o estilão do Zé, tocando gaita, tocando violão, e a partir dali a gente vai para a estrada, porque saímos dos bares primeiro, aquilo aconteceu de forma muito bonita, mas ao mesmo tempo, nesse início dos anos 80, o Renato vende uma barbaridade daquele primeiro disco dele, do Milonga para as Missões, né, que é a música do Gilberto Monteiro, e eu saí de parceiro dele. O Renato muito tímido, não gostava muito de conversar, de falar. Eu ia ali para bater um papo, tocar violão, acompanhar ele nas músicas, e também a gente resolvendo uma história de música gaúcha na transição dos bares para os palcos. E, ao mesmo tempo, os festivais começaram assim a dar grandes prêmios. Eu comecei a participar muito e conheci
muita gente importante, ficaram meus grandes amigos, cantei muita coisa do Talo Pereira e do Robson Barinho, conheci naquela época o Ivaldo Roque, Jerônimo Jardim, figuras que até hoje assim, eu tenho muitas saudades de encontrar, de ouvir as músicas deles. O Elton, que já era meu parceiro da chegada aqui em Porto Alegre, então já começo a participar dos festivais com ele, já conheço outros caras, fico amigo dos Ferreira, por exemplo, Mauro Ferreira, Antônio Augusto Ferreira, o Mauro Moraes também, acabei indo muito, Luiz Carlos Borges, ganhamos alguns festivais também juntos, e eu fico muito feliz de dar uma relida nessa história, porque hoje, quando eu vejo que alguns festivais até hoje se preservam, assim, eu fico muito orgulhoso de lembrar que eu ganhei a Coxilha, de lembrar quantas vezes eu pude ganhar a Moenda aqui de Santo Antônio, que foi um festival que eu sempre acreditei muito. Nessa época dos festivais, eu tenho uma coisa que eu acho muito bacana, foi que eu sempre ouvia o Bebeto Alves dizendo assim, porque eu não quero mais essa coisa de ir para competir no festival, porque eu já fui uma vez com um grupo tal. E eu me lembro que eu comentei com o Mauro, vamos convidar o Bebeto para a gente ir para um festival, para ver se ele aceita. Não quero ir e tal. E aí nós fomos, cara, para 3 festivais. A gente foi para Coxilha, cantei só eu e ele uma música do Mauro lá na Coxilha. Depois nós fomos para Uruguaiana, no Milongueando uns Troços também, cantamos juntos lá. E eu cantei com ele o Tum Tum Tum, que foi 2º lugar no Musicanto que ganhou o Lenine. Para ver como tinha esse envolvimento. Eu estava nesse Musicanto. E muito legal também de relembrar esses momentos, quanto são importantes nessa formação, né? Porque eu acho que os festivais, além do público gaúcho gostar da competição, né? Ele gosta de ver o pessoal batalhando, tem essa coisa do nosso sangue de estar vendo a competição, né? De gostar de carreirada, de gostar de jogos, de gostar de competição. O festival tocou muito no coração dos interioranos. Então a gente saía de Porto Alegre assim, toda a semana para algum festival. Então é muito bacana relembrar isso tudo e relembrar esses amigos que foram conquistados aí durante essa trajetória e sempre poder estar junto com meus irmãos também, né? O Paulinho, no passado tempo, o Paulinho é o mais novo de nós, né? Então nesse início ele não estava, mas logo depois tivemos a oportunidade de conviver e eu tenho um orgulho assim dos meus irmãos muito grande, porque o crescimento deles como instrumentistas, como artistas, me dão assim um baita de um orgulho, porque eu acredito muito na música deles, na cultura, na arte deles, e hoje eu vejo como esse tempo foi fundamental da gente poder cimentar essa trajetória tão bacana desses anos 80. Não há dúvida, né? Aquilo que a gente falou no início ali, os festivais realmente criaram todo um movimento, né? Todo um mercado para centenas, né, de músicos, artistas, e é difícil você imaginar que aquilo tudo que aconteceu ali nos anos 70 e 80 e até os anos 90 possa, e continua ainda de certa forma, mas depois eles perderam um pouco de força, né? E a gente não sabe nem o que vai vir pela frente, porque as coisas vão mudando, né? Os tempos mudam, e essas novas gerações aí que hoje estão basicamente reféns de uma tecnologia, né? E vendo tudo de uma maneira virtual, né? E principalmente após a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas é muito difícil que a gente tenha novamente um movimento tão forte quanto esse que vocês viveram, que vocês tiveram o privilégio de viver. Eu acredito que que as pessoas tendem, né, a retomar um pouco essa ideia de querer se encontrar, né, de querer juntar, né, porque isso faz parte, essa coisa tribal, né, essa coisa tribal das pessoas, da sociedade, da humanidade, de comemorar, fazer festa. E isso tudo, em algum momento, vai ter que voltar, né, com alguma força. Mas não sei se um movimento tão forte como a gente viveu, como tu viveu principalmente, aí, teremos aí no futuro. O que tu acha disso? Eu acho que ele não era programado, né, Gilmar? Eu acho que ele começa exatamente numa reunião como aconteceu, o embrião disso foi o Festival da Barranca. Eu acho que ali eles começam a compor, né, a criar um estilo de cantar o nativismo, né? Porque os festivais, a partir dos anos 70, eles chegam com uma proposta de trazer uma nova poesia, novas melodias, uma nova maneira de olhar a nossa música, que a nossa música é muito nova. Então, ela estava aprendendo também. E eu acredito que essa vontade de se reencontrar, do fogo de chão,
de uma troca de música, de arte, isso com certeza, pós-pandemia, isso vai acontecer. Porque está todo mundo com saudade disso. Esse simples, esse roots que a gente vivia, né, já estava tudo certo. Só que a gente estava em construção, a gente não sabia efetivamente o que iria acontecer com isso, se duraria mais 10 anos, será mais uma década, mais 2. Só que como ele é um sentimento, ele é uma coisa nativista mesmo, ele mora no coração das pessoas, né? De gente que nem frequenta a tradição da forma mais dentro dos CTGs, né? É um sentimento. Tem gente que está louco, pega um chimarrão para tomar e se emociona de lembrar alguma coisa regional, né? Eu acho que isso que vai perpetuar. E eu acho que quando isso perpetua, a gente sabe que os encontros vão acontecer para essa troca de energia positiva, né? A gente vê que a moda também, tudo no mundo, a gente falou aí no início, né, brincando, que era uma espécie de Woodstock. Eu acredito que sim, que era um desprendimento das coisas para que a música acontecesse, né? Então, não se ficava num hotel 5 estrelas. 5 estrelas era tu estar numa barraca, vendo que uma música estava sendo criada na barraca ao lado, que alguém estava compondo e vinha te mostrar. Olha só a música que eu vou cantar hoje à noite aí no festival. Então, acho que essa troca de acontecimentos dos festivais é que realmente assim a gente vai sempre sentir saudade. Quem teve a oportunidade de ver isso, como nós, a gente sabe a força que isso tem. E eu me lembro direitinho, conversando há poucos dias agora, acho que foi com o Teixo Cabral que eu falei isso, né? De que no apartamento da minha namorada, ela aluga para os guris e ali começa o tambo do bando. Ali, daqui a pouco, a gente estava conversando com o Jacaré, estava conversando com os guris, com o Vinícius, e a gurizada começava a criar uma nova linguagem para levar para os festivais, deixe seus olhos fixos, e trazendo outras coisas, trazendo um pouco de política dentro das letras, falando sobre uma nova maneira de olhar o Rio Grande, olhar o mundo, né, através dos olhos de um poeta gaúcho. Então, essas coisas, eu acho que a gente tem que valorizar e o tempo vai dizer como isso já estava certo, né? Agora, você sempre foi um cara que teve uma visão bastante arejada do processo todo, né? Não é um cara que, como outros, né, tinha uma visão muito restrita, enfim, aquela ideia de um tradicionalismo, né, de uma coisa arraigada, um sentimento que não podia, de repente, aceitar outras influências, que tinha que ser algo puro, né? Houve muitas discussões nesse andar aí, nesse andar dessa história, com relação até questões ideológicas, né? Com relação às restrições que os próprios CTGs, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, tentou, numa determinada época, restringir a questão de instrumentação, a questão de indumentária, a questão de ritmos, né? A Califórnia passou por várias polêmicas com relação a não permitir que determinados ritmos participassem, porque não eram nativos, né, não eram do Rio Grande do Sul, embora a gente sabe que nada é nativo, né? Tudo é influência do estrangeiro, né? Nós somos influência desde dos índios, né, dos negros, né, dos escravos, e depois dos imigrantes alemães, italianos, que vieram para cá com seus instrumentos. Bueno, mas você sempre teve uma cabeça arejada com relação a isso, e isso foi muito importante para tu te colocar também nesse universo, né? Tu lembra de alguns momentos que houve algumas discussões bem acirradas e alguns rachas ali no movimento nativista? Tu participou de algum deles? Né? Eu acho que assim, ó, eu acho que como ele originalmente surge num CTG, né? A Califórnia começa com o Sinuelo do Pago. Ou seja, o próprio CTG já tinha suas regras, né? Existe na tradição gaúcha muitas regras. Então, a gente, como vinha de uma nova geração que vinha para ser nativista, para trazer o sentimento disso, a gente também, eu agradeço muito as relações que eu tive de amizade, de música, com pessoas do tipo o Robson Pareio, o Ivaldo Roque, essas pessoas que trouxeram esse linguajar, o próprio Antônio Augusto Ferreira, José Hilário Retamoso, o Tio Nico, o Senair Maicá, pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, de trocar ideias, né? O Jaime Caetano Brau, por exemplo, o primeiro festival, e talvez um dos raros festivais
que o Jaime Caetano Brown ganhou, eu estava cantando a música dele, do Talo, lá na primeira safecada da Canção de Lages. E eu me lembro que eu entrei ao vivo com o Paulo Deniz na Rádio Gaúcha, falando com o Jaime Caetano Brown. Ele não imaginava o que era a minha emoção de um elogio do Jaime Caetano Brown, né? Porque ele vinha com uma qualidade em tudo que ele fazia, que eu acho que essas relações é que me formaram um cara com intenção, pelo menos, de levar um pouco da nossa cultura regional aos lugares onde ela normalmente não ia. Por exemplo, os palcos dos teatros. Era muito difícil uma música regional estar no teatro. Então eu pensava, pô, meu papel é tentar levar uma música para os teatros. O Renato tinha tocado já no São Pedro. Eu já olhei e digo, não, eu preciso também. Eu lancei meu primeiro disco no Teatro da Assembleia Legislativa, ali no Dante Baroni. E a partir dali foi na OSPA, foi na Reitoria, foi no Teatro São Pedro. Ou seja, para onde a nossa música normalmente não andava. E trocar uma ideia com essa nossa origem, né? Já que eu falo tanto das origens, que eu acho que a gente tem que valorizar isso, como tu falaste, do negro, do índio, das coisas que a gente tem aqui, dos tambores, do chimarrão, dessa cultura tão forte que nós temos. A gente tem essa ligação com a terra, com o samba, sabe, poder conviver, como convivi com o Túlio Piva em Porto Alegre, de sentar com ele e ver que o cara que estava ali conversando comigo era autor do Gente da Noite, era autor do Pandeiro de Prata. Quando eu ia receber uma homenagem da Lourdes Rodrigues, né, na casa dela, eu já chegava dizendo assim, meu Deus, que maravilha, as pessoas não sabem o quanto eu sou feliz em estar me relacionando com eles, de estar no palco junto com o Neri Caveira, por exemplo, que me trouxe a história do samba de Porto Alegre, através da Imperadores. O Neri, a gente vai junto para o desfile, a gente vai lá para conviver com esse mundo da batucada mesmo, da batucada diferenciada que o Neri trazia para o Carnaval de Porto Alegre. Então, graças a Deus, eu tive essas oportunidades que a vida me deu de conviver com essas pessoas que me formaram como artista. Então, eu acho que o palco, tanto o próprio Galpão Crioulo, que me deu essa oportunidade lá no início de me apresentar, e eu pude ver o quanto ele é importante para um artista que está começando, eu procuro sempre retribuir isso, trazendo alguém que está começando, que é novo, que não tem oportunidade muitas vezes num outro programa, porque, graças a Deus, o grande legado que o Tio Nico deixou foi que ninguém nunca mandou no Galpão Crioulo. O Galpão Crioulo nunca teve uma gravadora dona do Galpão. Nunca ninguém pagou para se apresentar no Galpão, né? E o Tio Nico dizia, é como um chimarrão, não se vende. Chimarrão se oferece. A oportunidade se oferece. Então, eu acho que essa minha formação, eu tenho que agradecer muito a um cara que foi e sempre será Bagre Fagundes. Porque o meu pai era isso. Meu pai é isso até hoje. De gostar de sair para cantar um samba-canção na noite. O pai teve a oportunidade de cantar com o Lupicínio, como ele diz, né? Então, ou seja, esse envolvimento da música brasileira, porque outra grande riqueza é poder saber que a minha música mais conhecida, que a música que eu cantei mais conhecida do Tio Nico e do pai, que é o canto alegretense, o refrão dela diz muito, né? Houve o canto gauchesco e brasileiro. Ou seja, é uma porta de entrada muito forte tu poder fazer um trabalho que seja gauchesco e brasileiro. É como eu sou. Eu sempre bebi nessas fontes de conviver com figuras que faziam o regional. Estava lendo a matéria que eu te mostrei hoje, que está aqui na minha parede, né, do meu disco. Quem fez a crítica do disco foi Gilmar Etelvain. Aí uma das coisas que está ali naquela matéria é exatamente como eu já enxergava esses regionalistas de outros estados fazendo essa ponte, como Alceu Valença, como mais tarde o Lenine, né, como Chico César, como outros artistas regionais, conversam com o Brasil. Era isso, sempre foi a minha intenção, apesar de continuar morando aqui. Eu também pensava, o Mário Quintana não saiu daqui e consegue conversar com o mundo. O Luiz Fernando Veríssimo conversa com o mundo a partir do seu apartamento. Então, eu acho que muitas vezes a gente foi levado a dizer, tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para São Paulo. Hoje em dia, a gente pode estar no quarto da nossa casa, no estúdio da nossa casa, na sala da nossa casa, conversando com o mundo. Então, eu acho isso muito bacana, Gilmar, de que eu tenha tido a possibilidade, por isso esse arejar vem
de conviver com essas pessoas, de respeitar as outras pessoas no seu jeito, na sua maneira, convivendo com cantores, por exemplo, como o Gelson Oliveira. Eu tenho assim uma admiração incrível pelo Gelson. Hoje a nova geração, aí o Juliano Barreto, o Serginho Moá, tanta gente que hoje eu vejo com qualidade internacional na sua maneira de cantar, vem de outros caras que eu já gostava muito e gosto muito, tipo, a gente comentou do Barbará, né? Imagina a honra que eu tive de ser convidado por ele e pelo Chico Sarati para participar do DVD deles, o DVD que ficou para a história do Marinho aí, e eu estava ali com ele cantando o Shot da Amizade, uma música que eu aprendi quando eu nem conhecia o Marinho, né? Mas ele já estava fazendo essas pontes ali com o Saracura, como a gente fez, como eu fiz aí com o Rock de Galpão também, trazendo umas informações misturadas. O Marinho já fazia isso com o Saracura, com os guris ali, com o Nico, com o Silvio Marques, Chaminé, Pezão. Ele também fez isso e levou para a Califórnia, né? Também um momento especial de ver que as pessoas estavam procurando isso, né? Levando adiante uma história. Fico muito, muito feliz de reler essa história conversando contigo, Magrão. Maravilha, Neto. Agora, quando tu era jovem, guri, quando tu começou nos festivais, tu pensava em seguir a carreira artística ou tu estava estudando, ou pretendia estudar para alguma outra carreira, alguma outra profissão? Tu chegou a te formar alguma coisa ou tu realmente largou tudo e optou pela carreira artística? Foi assim, ó, dentro da minha família eu sempre tive duas facções que diziam assim, ó, advogados, né, ou artistas. A família tinha advogados, muitos advogados. Bastante advogados da família. Muitos advogados. O meu avô, inclusive, recebeu uma comenda, a comenda Oswaldo Vergara, por ser pai do maior número de filhos advogados. Aí, então, minhas tias advogados, meus tios. Então, para sair de Alegrete, eu tinha que sair para estudar. E aí, ou seja, naquela época não era fácil o cara dizer que ia ser artista, né, Magrão? Então era melhor tu dizer que eu estava indo fazer faculdade de Direito, que o cara ia dizer, pô, que rico menino, né? O cara tá indo estudar. Se eu dissesse que eu fosse para os tô indo para os botecos tocar violão e vou viver a minha vida assim, talvez a família ficasse meio receosa. Vai virar vagabundo. Aí eu passei, saí de Alegrete, fui morar em Santa Maria durante um tempo, aí fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu passei no vestibular de Direito, comecei a fazer faculdade, mas como eu te falei, bem no meio do caminho da faculdade, segundo ano para terceiro ano, o Renato estourou aquele disco dele, né? E aí as agendas começaram a ser fora do Rio Grande do Sul, apesar do apoio que eu recebia dos meus professores, que sabiam, não, deixa o Alegrete, eles me chamavam de Alegrete, não, deixa o Alegrete fazer prova no outro dia, e tal. Então, eles me ajudavam, davam uma baita força, mas mesmo assim chegou uma hora que eu tive que optar em estar na estrada para fazer música ou me dedicar, né, com afinco para ser um advogado capaz de orgulhar a minha família. Então, acho que eu não sei, eu acho que o Direito não perdeu muito, cara. Tu largou na metade do curso, foi isso? Largou na metade do curso e foi embora e foi para a vida artística, é isso? Agora, Neto, Neto, me diz uma coisa, depois quando tu assumiu o lugar do teu tio, né, Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, no Galpão Crioulo, você vinha sendo preparado, né, já há algum tempo, ele vinha te ancorando ali, né, já há algum tempo, nos últimos anos, para certamente tu futuramente substituir ele. Depois que tu passou a substituir o Nico Fagundes na apresentação do Galpão Crioulo, que é um programa de uma marca muito forte, né? De uma representação muito forte na televisão gaúcha, né? Você passou a dar uma certa prioridade para o trabalho de apresentador e deixou um pouquinho de lado, digamos assim, a tua carreira como cantor, como artista, ou tu foi meio que dividindo ali as duas coisas e dando prioridade também para o trabalho com os Fagundes, com a família Fagundes, e deixou um pouquinho de lado a carreira solo? Foi isso que aconteceu, mais ou menos? Naturalmente foi isso que aconteceu, né? Tu aparece muito mais estando, obviamente, apresentando o Galpão, né? Então, ou seja, as coisas que a gente faz de estar na estrada, de estar cantando, eu continuei cantando, eu fiz vários discos durante esse período, tem discos que eu gosto muito, que são discos ligados a uma nova roupagem, produzidos pelo Paulinho, meu irmão,
e que são discos que eu gosto muito. O Pago em Cada Canção é um disco que eu acho lindíssimo. Tem um disco chamado Galpão Sagrado, que está no Spotify, que é um disco que eu recolhi clássicos da música gaúcha, para, tipo assim, as aberturas do programa Galpão Crioulo e algumas versões de músicas mais novas e também algumas antigas, Noel Guarani, Luiz Carlos Borges. Fui buscar essas coisas no baú sagrado do nativismo aí, mas eu nunca parei. Mas o trabalho dos Fagundes foi realmente o que a gente priorizou. Por quê? Porque como eu estava apresentando o Galpão e como eu tinha que estar mais aqui no Rio Grande do Sul, né, eu acabei indo também para o rádio, fazer a Atlântida, e circular um pouco mais na região sul, com o nosso trabalho dos Fagundes, pela presença do pai também, de estar com a gente no palco. Nós criamos esse formato, né, dos Fagundes, com a poesia do Tio Nico, com as músicas do pai com ele, com as nossas composições próprias, a gente continuou. Mas a retomada é natural, porque as coisas, durante um período, elas são fundamentais de acontecer, né? E eu agora estou preparando dois trabalhos, alguns trabalhos, 2 deles são autorais, né? Alguns com parceiros, outros são discos em que eu compus todas as canções, e, ao mesmo tempo, fazer com que isso seja um disco e um DVD, contando um pouco dessa história, que algumas delas a gente está contando aqui, porque eu acho que é curioso também para uma nova geração entender de onde eu vim, né? Então, no ano 2000, quando o Tio Nico adoeceu, ali no ano 2000, eu estava no Canal Rural. Eu apresentava um programa chamado Encontro com Neto Fagundes no Canal Rural, antes da Fátima Bernardes. Aí o encontro era uma conversa com os amigos, a gente fazia um churrasco, fazia um carreteiro, conversava, recebi gente do Brasil todo, conversei com o Almir Sater, conversei com o Jair Rodrigues, passei um dia inteiro com o Jair Rodrigues conversando sobre cultura, sobre músicas. Então, ou seja, ali eu começo a me envolver um pouco com essa questão da televisão. E no ano 2000, Alice Urbim me ligou e disse assim: Neto, o Tio Nico está hospitalizado. E eu tenho uma série de programações do Galpão Crioulo, conversei com ele e ele me disse que é tudo contigo. Aí eu me lembro de ir visitá-lo no hospital, assim, conversar com o Tio Nico, e eu perguntei para ele: Tio Nico, Alice me convidou para apresentar o Galpão, o que o senhor acha disso? E ele disse: não, é tudo contigo, eu já tinha conversado com ela e tinha pedido que ela fizesse essa solicitação para ti. E a partir dali eu disse para ele: tá, eu vou pegar durante um tempo aqui o programa, mas quero lhe esperar para o senhor retomar as rédeas do Galpão. O Galpão é seu, o Galpão é a sua cara, o seu jeito, a sua maneira e tal. Aí eu fiz isso, ele voltou, né? E no dia que ele voltou, a direção nos chamou para uma reunião e disse: a gente está adaptando quase todos os programas para serem apresentados por 2 pessoas. O telejornal, as outras coisas e tal. Vocês não querem fazer uma dupla no Galpão? E o Tio Nico disse: pô, eu acho uma boa, porque eu estou voltando para retomar e tal. E a gente começou a apresentar o programa junto, e aí veio uma faculdade. Aí sim veio a universidade de um cara que era um cracaço, assim, na apresentação, né? O Tio Nico, além do conhecimento que ele tinha sobre a cultura gaúcha, sobre as origens gaúchas, sobre cada cidade, cada nome do lugar, por que ele tinha esse nome, a gente chegava no interior e ele já chamava atenção na primeira frase que ele dizia. Eu aprendi muito com ele, assim, tanto que eu me lembro que no galpão de despedida do Tio Nico foi na cidade de Venâncio Aires, e ele abriu o Galpão Crioulo agradecendo a presença da comunidade do Faxinal dos Fagundes. Aí ficou todo mundo em silêncio, assim, e eu me lembro que até algumas pessoas que estavam conosco, será que ele errou o nome da cidade? E eu disse: não, o nome original da cidade é Faxinal dos Fagundes. E ele disse: não poderia ter um lugar mais especial para me despedir do que no Faxinal dos Fagundes. Então, essas coisas que envolviam essa parte é que me fazem continuar isso, porque eu sei que era isso que ele queria que eu fizesse, né? De dar oportunidade, de chamar um novo artista, uma prendinha mais jovem, um gauchinho que está chegando, começando a dar os passos assim na trajetória da música regional. Isso tudo emocionaria ele. Então, acabei me fixando um pouco mais nisso, mas nunca parei de compor, nunca parei de tocar, nunca parei de fazer show. Acabei também indo para o lado do Nego Velho, que é o personagem lá do Pretinho que eu faço, também virou uma espécie de um stand-up, um contador de causos, assim. Então, tudo isso passa por essa base aí. Eu acho que a tendência é
agora nessa retomada pós-pandemia aí, retomar com força essa jogada de estar no palco, de criar um novo espetáculo, de estar num novo teatro e poder viajar um pouco mais aí também, que é uma coisa que eu sempre quis e quero continuar fazendo. Não, você tem todas as condições de fazer isso, tem muito talento e tem muita história para contar, e tu antecipou um pouquinho dessa tendência atual que tem aí dos podcasts, né? Com o teu programa lá no Canal Rural, que hoje em dia tá em voga, né? Podcast para tudo que é lado, né? Que na verdade é isso, é um encontro, né? Gravado ou ao vivo, geralmente ao vivo, de uma conversa, né? De uma troca de ideias com algum personagem, alguma personalidade, né? O que mais se faz hoje em dia, que tu vê na internet, aí nos canais, YouTube e tal, são podcasts, né? E aqui no Rio Grande do Sul a coisa também está pintando de maneira muito forte. Neto, mostra para nós aí uma das canções aí que tu gostaria de lembrar e que te marcou muito nessa história aí. Não precisa ser uma canção inteira, um trechinho aí de alguma canção. Por exemplo, a gente lembrou antes que é 35 anos, esse ano, lá da música que tu defendeu do Talo Pereira e do Robson Barenho, né? Lá no Musicanto. Tem outras marcas aí, mas fica à vontade para lembrar algum momento importante aí da tua trajetória. Vou lembrar então a Brasiliana, que realmente é uma música que toca o meu coração e foi um momento singular da minha história de festivais, porque nós levamos o samba para o festival, né? Misturamos a milonga no samba e essa... Eu me lembro, eu fiz a cobertura desse festival e eu me lembro que na capa da Zero Hora, do Sim Caderno, aquele título, é um dos títulos que eu tenho muito orgulho, inclusive, né? Uma manchete, legal, né? Um título que eu dei. Tem samba na milonga, que é sobre a brasileira. Robson Barenho e Talo Pereira, esse encontro desse brasiliano aí que deixa tantas saudades, né? Lembrar das histórias do Talo já mexeu aqui na minha memória em tantas coisas bonitas do Raul Eduardo Pereira. Vamos cantar essa então. Onde vi estrelas nuas e araganas quase iguais a ti. Era um rancho ou um país, a nossa cama nos confins do Chuí. Eram línguas brasileira e castelhana de sabor igual. Numa festa tão bonita e tão profana quanto o carnaval. Eram homens e músicos dando as rosas, violentando a luz. Eram menos que as manhãs maravilhosas que a paixão produz. Um romance estrangeiro em suburbano era igual ao dia, era claro, como as noites em que amamos e a democracia. Raul Eduardo Pereira e Robson Barenho. Talo Pereira e Robson Barenho. Realmente foi um momento muito importante nos festivais do Rio Grande do Sul, né? E na própria música do Rio Grande do Sul. Eu queria para nós encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Você estava na 15ª Califórnia da canção Vencida pelo Astro Aragano, do Jerônimo Jardim? Tava. Tu lembra se tu estava lá? Tu estava nesse palco? Tava. Tem uma história muito curiosa por isso, porque o Jerônimo sempre foi meu amigo desde que eu cheguei em Porto Alegre. Ele de Bagé, né? E a gente ficou amigo porque eu brinquei com uma coisa que num disco do Cleito Cledir, ele criou uma abertura para o Lagoa dos Patos, que era assim, né? Lembra que tinha uma abertura na Lagoa dos Patos? Lagoa dos Patos, que era do Jerônimo. Essa abertura, essa criação foi dele. Aí eu dizia para ele, cara, acho tão legal isso de misturar essas... E aí a gente ficou amigo. E a gente vai para aquela Califórnia e eu fui cantar uma música chamada Gaitinha de Botão, que ganhou uma das linhas. Né? Era homenagem à gaitinha do pai, né? Gaitinha de 4 baixos, cada baixo um coração do lado esquerdo. Isso. E aí foi uma música que, como era numa linha mais popular, ela caiu no agrado das pessoas, né? E, cara, aí aparece a grande final do festival, a gente chegando com essa música mais popular, o Jerônimo foi o cara que nos ajudou a montar toda essa música. Porque a gente estava lá, como tu estava falando, na cidade de Lona, né?
Na Cidade de Lona, a gente trocando uma ideia, ele, não, vamos fazer assim, assado e tal, que eu acho que vai ficar bonito. Então a gente estava convivendo direto naquela Califórnia, que aconteceu toda aquela função, né, de atirarem coisa em cima do palco, e foi tudo uma coisa, um mal entendido horroroso, assim, né, porque a Califórnia era num palco aberto, aquele ano da Califórnia, a Califórnia foi lá no Parque de Exposições, né, e as pessoas estavam ali bebendo. Ela tinha recém se mudado para o Parque de Exposições. Exatamente, então as pessoas ficavam ali tomando trago e festejando e tal. Então, quando veio o resultado do festival, uma música lindíssima, né? Astor Aragano, uma música incrível, cara. E eu tinha um monte de amigo tocando junto com ele ali, tava o Chua, tava o Tonda, tava uma coisa gurizada da música de Porto Alegre, que a gente viajava, inclusive, juntos para Uruguaiana. E acontece exatamente isso, né? De dar toda uma função, e a gente lamentava, depois a gente dava até risada disso, porque a gente começou a tentar descobrir o que tinha acontecido. Entendeu? Atiraram um negócio para cima do palco. Atiraram um negócio para cima do palco. Alguém jogou de volta, aí começou toda uma confusão, né? Chamaram a polícia, enfim. Mas eu me lembrei disso, queria te colocar isso, porque o Jerônimo já vinha. O Jerônimo é um grande autor, eu admiro muito ele também, né? E ele já vinha de uma situação muito complicada lá. Ele tinha vencido Purpurina, né? O MPB Shell, né? O Festival Nacional com a Lucinha Lins, e tinha sido vaiado, né? Porque o público queria, na verdade, Planeta Água, né? Que era do Guilherme Arantes, naquele ano, 1981. No Maracanãzinho do Rio de Janeiro. Então o Jerônimo ganhou aquele festival e foi vaiado pelo ginásio, né, o Maracanãzinho inteiro. E aquilo, obviamente, foi muito chocante para ele, né? E depois ele vai, em 85, 4 anos depois, à Uruguaiana e leva essa canção maravilhosa, né? E vence o festival, e aí acontece isso também. E aí foi que gerou também a saída dele. Ele resolveu, depois disso, se afastar um pouco da música e né, lamber um pouco as feridas, enfim, né, ficou bastante chocado com aquilo, e levou anos até retomar na sua carreira, né? Eu vou fazer só um trechinho. Deixa eu fazer um trechinho aqui. Vai lá. É fogo, é gelo, verdade, ilusão, vento de prata, escarcel, varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Chispa de sonho, galope de luz, mistério na imensidão. Pingo, tordilho, cigano, qual boitata na escuridão. Astro aragano, esperança fugaz, passando em meu coração. De encontrar meu menino, tropa de urso, roda peão, hererê, Astro Aragano, que maravilha essa música, eu adoro, eu acho uma coisa maravilhosa, e isso me vem assim à memória também, pelo aquilo que aconteceu. Mas enfim, Neto, estamos chegando ao final aqui, eu queria te agradecer muito, você sempre é um excelente bate-papo, né? Uma excelente conversa, tem muitas histórias sempre para contar, e a gente gosta muito de poder usufruir um pouco dessa tua sabedoria, desse teu conhecimento aí, tá bom? Obrigado, um grande abraço para ti, e sempre muita sorte, muita luz aí no teu caminho, e que tu continue nessa tua trilha maravilhosa que tu vem levando, tá bom? Grande abraço. Valeu, Gilmar, muito obrigado, cara. E queria muito que o Jerônimo estivesse nos ouvindo agora, né? Porque quando tu está cantando a música dele, eu me lembro que eu cantei com ele no Musicanto lá de Santa Rosa também, uma canção Ave Matreira, que é linda também. Ai, saudade, Ave Matreira, bate asas na canção. E ele é uma referência, cara, um cara que eu tenho assim muita saudade de encontrar. Toda vez que a gente se reencontrava, assim, era um momento de muita gratidão, de muita alegria.
Então, que bom que a gente possa fazer aí, de repente, ó, a etapa número 2 da nossa conversa aí, para a gente continuar relembrando essas coisas boas e te agradecendo aí por esse momento especial de conversa, de bate-papo, que continue cada vez mais oportunizando umas conversas importantes para todos nós aí, Magal. Tá bom, Neto. Grande abraço, obrigado pela tua presença, tua participação. E nós, então, encerramos aqui mais uma edição da nossa sonora viagem pelas trilhas aí, dos sons do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Até uma próxima ocasião. Grande abraço a todos.